Hebreus capítulo 1, versão NVI. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eu li isso aqui e agora eu não vou crer em ninguém que veio após Jesus, porque Deus falou só até Jesus. Depois de Jesus, Deus não falou mais a ninguém. Tá certo isso? Tá errado. Primeiro, porque o versículo não diz: tendo Deus antigamente falado pelos profetas, a nós nesses últimos dias, falou-nos através de seu Filho Jesus e não vai mais falar de jeito nenhum. Não, o versículo diz que Deus falou antigamente de diversas maneiras, através dos profetas, e nesses últimos dias tem falado através de seu Filho. Vou dar um exemplo. Tendo o Brasil antigamente sido governado por vários presidentes, nesses últimos dias tem sido governado pelo presidente Bolsonaro. Mas eu estou dizendo com esta frase que não vem outro presidente depois de Bolsonaro? O que Paulo disse foi: tendo Deus antigamente falado de diversas maneiras, através dos seus servos, os profetas, nesses últimos dias tem falado através do seu Filho Jesus Cristo. Mas acabou? Ele não vai falar mais? Não, ele chamou os seus discípulos e disse: agora vou passar a responsabilidade para vocês, e de fazer discípulos de todas as nações. Quem receber a vós, recebe a mim. Para o próprio Paulo ele disse: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Atos 13:47. É claro que é somente Jesus que está falando, mas o mensageiro é outro. Quando Zacarias, em seu capítulo 4, profetizou sobre a dispensação da graça, Deus disse a ele que ela viria através de 7 olhos de Deus, que correria por toda a terra. Mas em Apocalipse 5, verso 6, diz que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. E você sabe que anjos são espíritos ministradores, que trariam a mensagem da graça, sem ser pela lei, mas pelo Espírito. Apocalipse 1:20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Observe que esses 7 candelabros, Zacarias 4 viu eles também e se referia à mensagem da graça que viria depois de Cristo. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E se você acha que esses 7 anjos são 7 pastores que existiam naquelas igrejas literais da Ásia Menor, você precisa recordar que esse tema está se referindo à mensagem da graça que viria depois de Cristo, Zacarias 4. E Zacarias viu esses 7 anjos, os quais são os mesmos 7 espíritos, só que na forma de 7 olhos. Pois o anjo falou para Zacarias: os 7 candelabros que tu viste são os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra, não 7 igrejas apenas na Ásia Menor, que viraram ruínas. A Bíblia diz também que esses 7 olhos são 7 espíritos, e você sabe que anjos são espíritos ministradores. Observe também que está falando anjos das 7 igrejas. E igrejas começaram de Cristo para nós. Antes de Cristo eram sinagogas, judaísmo. As igrejas da Ásia Menor literal se acabaram logo no início dos séculos. Se tornaram ruínas. Mas a mensagem dos 7 Espíritos de Deus, a mensagem dos 7 candelabros que Zacarias falou,
Era a palavra de Deus que passa os céus, passa a terra, mas ela não pode passar. Apocalipse 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro como havendo sido morto. E o que é este cordeiro? A dispensação da graça, Cristo. Ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus não presos às 7 igrejas da Ásia Menor que se acabaram, que se tornaram ruína, mas os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal, que é Cristo, nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que são os 7 espíritos, claro, que sondam toda a terra, não que ficam presos às 7 igrejas de concreto ou de pedra da Ásia Menor, que se tornaram ruínas logo pelo 2º ou 3º século. Creia, meu amigo, a dispensação da graça de Cristo até nós veio através de 7 olhos, de 7 anjos, de 7 mensageiros. Limitar isso apenas às 7 igrejas de pedra da Ásia Menor que se tornou ruína é limitar a palavra de Deus. Deus falou antigamente através dos seus profetas de diversas maneiras, sim, falou. Deus estava falando naqueles dias através do Filho de Deus, sim, estava. Mas Deus parou nisso e não veio falar através dos seus 7 olhos, dos seus 7 espíritos que discorrem por toda a terra? Claro que veio falar